alguma coisa. Na pior das hipóteses, aqueles 2 hambúrgueres de R$ 25 no Burger King. Na pior das hipóteses, sabe? Os hambúrgueres de R$ 25. Então, pode ser, lá no Burger King. Então, querido, se anime no Senhor. Se coloca de pé, eu quero ler um texto da palavra do Senhor com você. E eu vou ser breve. Glória a Deus. Aleluia. Abra a sua Bíblia no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 6. Aleluia. Evangelho de João, capítulo 6, a partir do verso 1. Todos que acharam, digam amém. Aleluia. Vamos lá, Evangelho de João, capítulo 6, a partir do verso 1, diz assim a palavra do Senhor. Passando algum tempo, Jesus foi para outra margem do mar da Galileia, que é o mar de Tiberíades. Então uma grande multidão o seguia, porque tinham visto os sinais que ele realizava em todos os doentes. E Jesus então subiu ao monte e sentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, uma festa dos judeus estava próxima, estava chegando. Jesus então ergueu os olhos e vendo uma grande multidão que vinha em sua direção, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar de comer? Mas Jesus disse isso apenas para o provar, pois ele já bem sabia o que iria fazer. Filipe então lhe respondeu: 200 denários não seriam suficientes para que cada um recebesse um pequeno pedaço de pão. Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus: há aqui um jovem com 5 pães de cevada e 2 peixes pequenos. Mas de que servem tudo isso no meio de tanta gente? Então Jesus disse: trazei-o aqui, fazei o povo se assentar, pois havia muita grama naquele lugar. E assim assentaram-se os homens em um número de quase 5.000. Jesus pegou os pães e, tendo dado graças, repartiu-os entre os discípulos e para os que estavam assentados, e da mesma maneira se fez com os peixes, tanto quanto desejaram. E quando estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim sendo, eles os ajuntaram e encheram 12 cestos, com os pedaços dos 5 pães de cevada, deixados por aqueles que haviam comido. Então, vendo aqueles homens o sinal que Jesus havia realizado, disseram: este é verdadeiramente o profeta que havia de vir ao mundo. Amém? Quantos creem que essa é a palavra de Deus? Quantos creem que essa palavra tem poder para mudar destinos hoje aqui? Se você crê, dê a melhor salva de palmas que você puder para o Senhor. Aleluia. Debaixo da oração do Rafa, sente-se um pouquinho, por favor. Eu quero compartilhar com você esse texto e uma reflexão em cima desse texto de João 6, do verso 1 ao verso 14. Deram uma direção, uma espécie de tema para essa reunião, para essa celebração, que é, se eu não estiver enganado, outra frequência, não é isso? Né? Cadê? Põe aí para mim, por favor. Deixa eu ver, isso. É outra frequência, sintonizados no céu. E eu quero, em cima dessa temática, tentar desenvolver com você aqui algo que, não a respeito dos discípulos, mas eu quero falar sobre esse jovem. Primeiro a gente precisa entender o que significa sintonizado. Sintonizado, é óbvio, significa estar em sintonia, mas estar em harmonia, estar alinhado. Sintonizar é alinhar. Então, se eu estou sintonizado, por exemplo, eu sou casado com a pastora Ivone já há alguns anos, e nós precisamos estar sintonizados, ou seja, para que a nossa vida dê certo, nós precisamos estar alinhados. Não existe, sabe, um caminhar juntos sem
alinhamento. Se você trabalha numa empresa, no mínimo que se espera é que, né, a visão da empresa esteja alinhada às suas perspectivas e as suas perspectivas alinhadas à visão que aquela empresa promove. Então, sabe, sintonia é alinhamento, é as coisas funcionando em harmonia. Quando se fala de pessoas e de ideias, significa estar na mesma frequência, significa estar acordado com alguém, concordando, pensando de forma parecida ou tendo afinidade sobre algum assunto. Então, quando se trata de pessoas, sabe, estar sintonizado significa estar afinado com as ideias, ter ideias parecidas, sabe, ter afinidade com aquilo que está sendo feito, ter identidade com aquele pensamento, com aquilo que está acontecendo. E todos nós precisamos estar sintonizados com aquilo que o céu está comunicando para a gente. Todos nós precisamos, sabe, estar sintonizados, alinhados, em harmonia, sabe, com o mesmo pensamento. O apóstolo Paulo fala sobre isso, que haja em vós o mesmo pensamento, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Todos aqueles que andam com Jesus precisam estar alinhados com Jesus, precisam estar com o seu pensamento, sabe, afinado, sabe, com aquilo que a palavra de Deus nos ensina, nos direciona. Paulo vai falar isso em Romanos 12, no verso 2, de que não devemos nos conformar, ou seja, sermos conforme, temos a forma desse mundo, mas a nossa transformação, ela precisa vir por uma metanoia, por uma mudança da nossa mente, do nosso pensamento. E significa, essa mudança de mente, de pensamento, significa alinhar o meu coração, o meu pensamento a Cristo, por meio da sua palavra, por meio da revelação do seu Espírito, por meio de uma reunião como essa daqui, sabe, por meio de pessoas que têm a mesma afinidade que eu tenho, porque a Bíblia vai dizer que duas pessoas não vão caminhar juntas se entre elas não houver um acordo. Ou seja, se não houver afinidade entre elas, como vão caminhar juntas? Se não houver sintonia entre essas pessoas, como elas vão caminhar juntas? Em algum momento, esse desacordo ou essa falta de sintonia, não vibrar na mesma frequência, vai criar uma separação, uma ruptura. Mas pastor, o que esse conceito aí tem a ver com esse texto que o Senhor leu de João 6, de 1 a 14. Esse texto vai falar da multiplicação dos pães que Jesus promove numa ocasião. Todos nós aqui conhecemos esse texto, um dos grandes milagres que Jesus realizou. Só que quando a gente lê esse texto, o Evangelho de João é o único dos 4 evangelhos. A gente vai ver esse episódio nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, mais João, nós vamos ver nos 4, mas só João fala desse rapaz, só João vai chamar a atenção, sabe, e vai nos levar a entender como esse milagre, ele não gerado, não realizado, Jesus realizou o milagre, mas como o milagre começou a ser gerado, da importância de alguém, sabe, da importância nesse caso específico, sabe, da importância desse jovem, nesse processo de milagre. Como esse jovem, sem esperar, a vida dele foi poderosamente transformada, mudada, e através da vida dele, a vida de muitas pessoas, que tiveram a oportunidade de ver aqueles 5 pães e aqueles peixinhos sendo partidos por Jesus, distribuídos, e alimentar só homens 5.000, porque não estava contando mulher nem criança, só homens 5.000, sentados em grupos de 50, e aquelas pessoas vendo aquilo dali, porque a grande maioria delas, se você continuar lendo o texto, eu estou só dando esse resumo aqui para a gente avançar, para você entender o contexto do negócio lá. Depois, se você avançar um pouquinho nesse texto, no capítulo 6, depois que eles comem, sobram esses 12 cestos aqui, Jesus, ele vai chamar a atenção daquela multidão, porque às vezes a gente só está pronto para o milagre, mas a gente despreza a repreensão. A gente quer receber o milagre, a gente quer receber a vitória, né? Todos nós aqui, eu acredito, né, precisamos de uma intervenção do céu, sim ou não? Todos nós, de alguma maneira, em algum momento, sob alguma circunstância, sabe, estamos orando, buscando ao Senhor, porque precisamos de uma resposta. Precisamos que o céu
sabe, nos responda a algo, nos direcione para algo, nos ajude a tomar decisões acerca de algo. Então todos nós buscamos alguma coisa. Então essa não é a questão e não é o problema. Não existe problema em buscar as mãos de Jesus. O problema é quando nós nos recusamos a buscar os pés de Jesus, né? Não existe problema nenhum em buscar as mãos, os favores, o milagre, a bênção, a vitória. Não tem problema nisso não. Pelo contrário, o Senhor tem prazer em me abençoar. Ele tem prazer em abençoar você. Quando um leproso encontra Jesus, ele olha para Jesus e fala assim: Senhor, se tu quiseres, tu pode me tornar limpo. Jesus olha para ele cheio de graça e fala assim: eu quero, é claro que eu quero, seja limpo. E o camarada foi curado. Então Jesus, ele tem prazer. Olha para quem está do teu lado e diz assim: Jesus tem prazer em te abençoar, cara. Jesus tem prazer em abençoar você. Tem mesmo. Jesus tem prazer em abençoar. Mas o problema é quando nós queremos as mãos e não os pés. Nós queremos os favores, mas não queremos seguir. Nós queremos os favores, mas não queremos o compromisso. Nós queremos os favores, mas não queremos a responsabilidade. E aí a gente vai ler esse texto um pouco mais na frente. A gente vai ver Jesus chamando a atenção daquelas pessoas, dizendo o seguinte: vocês estão comigo por causa do pão de vocês que está perecendo. Ou seja, por conta da fome que vocês até então estavam passando, por conta dos demônios que estão aí arrebentando com a família de vocês, os filhos, casamento, saúde, vida espiritual. Vocês estão comigo por causa disso. Sabe, não é porque o coração de vocês, Jesus está falando deles lá, o coração de vocês está em mim, mas é pelo que eu dou, é por causa do pão. A Bíblia vai dizer que essa mesma multidão que Jesus alimenta por conta desses 5 pães e peixes, essa mesma multidão começa a ir embora. Como eu disse, muitos de nós queremos as mãos, mas recusamos os pés. Queremos os favores, mas fechamos os ouvidos e o coração para a repreensão. A Bíblia diz que eles começam a ir embora. Eles dizem o seguinte: duro é esse discurso, quem pode ouvir? Ué, duro porque Jesus só está chamando cada um a sua responsabilidade diante dele. Jesus só está chamando a cada um ao comprometimento de andar com ele, não só de receber o que ele tem para dar. Então as pessoas começam a ir embora. De repente, um dos discípulos olha para ele, Pedro olha para ele e fala assim, Jesus olha para Pedro e fala assim: e vocês também não irão me abandonar? Pedro fala: Senhor, para quem nós iremos? Ele não diz para onde. A gente pode ir para qualquer lugar. A gente pode mudar de igreja, pode mudar de endereço, a gente pode mudar de emprego, pode mudar de curso na universidade. Pessoas mudam de marido, de esposa, até de sexo mudam. Hoje com uma facilidade incrível, mas ninguém pode ou consegue tentar, até pode tentar mudar de Salvador. Mudam de Senhor, mas de Salvador é impossível. É impossível mudar de Salvador. Muitas pessoas estão trocando o senhorio da sua vida. Para algumas o dinheiro é Senhor, para outros o cônjuge é o Senhor, para outros o filho é o Senhor, a família é o Senhor. Não estou dizendo que há nada de errado amar essas coisas, mas o amor excessivo a essas coisas tendem a nos afastar do propósito de Deus. Então essas pessoas começam a ir embora, e aí Pedro responde: Senhor, para quem nós iremos, se só tu tens palavra de vida eterna para nos dar? E aí entra esse rapaz. Quando essa multidão vai embora, eu acredito, a Bíblia não fala, mas eu acredito que esse rapaz foi um dos que ficaram, porque acontecem algumas coisas extraordinárias na vida desse jovem. A primeira que nós vimos aqui é a multiplicação desses pães e peixes. Mas eu duvido, disso eu tenho certeza, que aquele jovem, quando saiu de casa, ele jamais iria imaginar a experiência que ele teria com Jesus naquele dia, e como a vida dele seria tão importante para alimentar uma multidão só de homens 5.000. Eu tenho certeza que há dias na minha e na sua vida que Deus vai usar você poderosamente. Vão haver dias em que você, sem esperar, o céu vai conclamar você, o céu vai, reivindicar você, para que, dependendo da sua atitude, a sua atitude possa ser, um abrir de águas na vida de outras pessoas ou não. Existem os de repentes de Deus na nossa vida. Existem os de repentes da vida, quando as tempestades chegam, a doente chega, a doença chega, o desemprego chega, a falta de dinheiro, as crises, os de repentes acontecem. Mas os de repentes de Deus também, quando eles chegam, querido, eles tendem a abalar toda a nossa estrutura. Tem pessoas que falam assim: pastor, mas poxa vida, eu não estou pronto ainda, para
entregar completamente a minha vida a Jesus. Olha, pastor, eu não estou pronta ainda para responder ao chamado do céu, sabe, para o ministério que eu sei que eu tenho. Não, a questão não é estar pronto ou pronta. Aquele menino não estava pronto, mas ele estava preparado. Essa é a questão, porque prontos, eu estou no ministério há 23 anos e até hoje eu não estou pronto. Então você nunca vai estar pronto para servir a Jesus. Você nunca vai estar pronta para fazer aquilo que você sabe e entende por meio daquilo que o Espírito de Deus tem tratado no teu coração para fazer, porque quando nós olhamos para nós enxergamos a nossa pequenez, o nosso pecado, as nossas limitações. Aquele rapaz jamais iria imaginar que 5 pães e 2 peixes fariam tudo aquilo. Então ele não estava pronto. Ele estava pronto talvez para viver, seguir a Jesus, né? Nessa empreitada 1, 2, 3 dias talvez, pela quantidade de comida. Mas ele jamais esperaria que acontecesse aquilo que aconteceu. Mas quando aconteceu, quando o céu chamou, ele que não estava preparado, estava pronto. Ei, olha para quem está aí e fala assim: você está pronto? Se o céu te chamar hoje, você está pronto para isso? Alô? Se houver um clamor do céu hoje e dizer aquilo que Jesus disse para os discípulos: chama o rapaz, chama o jovem. Se hoje no meio de uma multidão, seja ela qual for, o céu te enxergar e te chamar, você está pronto? Você está pronta? Talvez não, mas eu quero te dar um conselho: estejam preparados. Preparados. Quando eu fui chamado para o ministério pastoral, um dia eu cheguei na igreja e era um novo convertido. Eu tinha 2 anos de convertido. Na minha vida foi tudo muito rápido. Então, com 1 ano de convertido, eu já estava sendo consagrado ao ministério diaconal, já era diácono. Olha, com 2 anos eu cheguei um dia no culto, o meu pastor me chamou e falou assim: Reginaldo, eu vou mandar você para o seminário. Eu nem sabia o que era seminário. Aí eu me recolhi a minha ignorância, né? Não ia dar uma gafe daquela, perguntar: o que é seminário? Aí eu falei: tá bom, amém. E depois eu fui saber que o seminário que ele ia me enviar, que ele ia me mandar, era para me estudar durante 4 anos. Eu sempre gostei de estudar, mas só que eu não imaginava qual era o propósito real. E depois ele me chama e fala: porque você tem um chamado pastoral, você vai ser pastor. Então foi um misto de surpresa, de alegria, de medo, porque você nunca está pronto. Mas mesmo com 2 anos de convertido, eu estava preparado. Então você nunca vai estar pronto, jovem. Você nunca vai estar pronta para alguns desafios da vida, para aquilo que o céu vai requerer de você. Você nunca vai estar pronto. Mas quando alguém bater a porta, esteja preparado. A palavra de Deus vai dizer assim: estejais sempre prontos. O apóstolo Pedro, ele escreve na sua primeira carta: estejais sempre prontos a responder a quaisquer que lhes pergunte acerca da razão da fé que há em vós. Estejam prontos, estejam preparados para responder. Vocês podem não ser exímios teólogos, conhecedores de todos os princípios da teologia, mas vocês precisam estar prontos para responder qual é a razão, em que fundamento a fé de vocês está posta. Então, querido, você nunca vai estar preparado, mas esteja pronto. Esteja pronto. Aquele rapaz não estava preparado, mas ele estava pronto. E agora eu começo a pregar aqui. Essa é a única vez que a Bíblia ela vai falar do jovem que não tinha nome. A Bíblia não fala, sabe, dele, era um anônimo. Ele não tinha nome. Às vezes aquela pessoa ela não tem nome, sabe, no sentido de ser conhecida pelos outros, ou de ser reconhecida pelos outros. Quantas pessoas são assim? Quantos jovens, homens já maduros como eu, mulheres, quantas pessoas são assim, anônimas para os outros?
Sabe, anônimas às vezes dentro da própria casa, anônimo na empresa, anônimo em vários lugares. Às vezes a única coisa que a pessoa gostaria no momento era ser notada por alguém, sabe, para dar significância à existência dele, à existência dela. E parece que aquela pessoa entra e sai e ninguém enxerga. É um anônimo, é uma anônima. De repente tem alguns anônimos hoje aqui. A Bíblia não fala o nome desse rapaz. Aliás, é a única vez que a Bíblia fala dele. Ele não tinha nome, mas ele tinha propósito. Ei, você pode até não ter nome. Eu quero profetizar isso sobre a tua vida, em nome de Jesus. Você pode até não ter nome, mas se você tiver propósito, quem colocou o propósito no teu coração vai te levar longe. Dá para dar um glória a Deus? Está difícil. Você pode até não ter nome, mas se você tiver propósito. Quantos aqui tem sonho? Sonho é propósito. Vá atrás. Há muitos anos atrás eu li um livro do Augusto Cury que eu gosto muito. Nunca desista dos seus sonhos. Não sei se alguém já teve a oportunidade de ler. Se não leu, leia. É um livro fininho, você lê rápido. Nunca desista dos... Foi o primeiro livro do Cury que eu li. Nunca desista dos seus sonhos. Não desista. Persista. Não deu certo? Vai atrás. Primeiro, alinhe. Nós falamos de sintonia. E estar sintonizado é estar alinhado. Alinhe esse sonho com aquilo que o céu tem para você. Alinhe, vai ficar muito mais fácil. Porque se for a vontade de Deus que você vá por esse caminho, se já é algo que está no teu coração e houver uma confirmação do céu, meu amigo, o diabo pode se levantar, as pessoas, circunstâncias, meu irmão, pode acontecer o que for, mas você vai chegar lá em nome de Jesus. Então sonhe. Não deixe de sonhar. A vida de Jacó muda lá no livro de Gênesis, quando ele chega à luz e cansado de fugir do irmão, ele pega uma pedra, coloca como travesseiro para dormir, de tão cansado que ele estava, porque fugir cansa, irmão. Então Jacó já estava há tempos fugindo do seu irmão Esaú, e fugir cansa. Às vezes a gente passa tempo da nossa vida fugindo do propósito de Deus para nós, fugindo, tentando fugir da voz de Deus, como se fosse possível. Salmo 139, Davi nos revela que é impossível fugir disso. A gente pode até achar que consegue, mas não dá, querido, não dá. Então chega uma hora que Jacó cansa, porque fugir cansa. Ei, se tem alguém fugindo aqui, sabe, do propósito de Deus, do chamado do céu, sabe, de um comprometimento maior, mais profundo com Jesus, quero dizer para você, você ainda não cansou de fugir? Porque fugir cansa. Jacó coloca a cabeça sobre o travesseiro e a Bíblia diz que ele adormece. Quando ele adormece, a misericórdia de Deus vem sobre ele. Ele tem um sonho, uma escada que liga o céu à terra, e os anjos subiam e desciam naquela escada. Jacó desperta daquele sono, era meio que um sonho, uma visão, alguma coisa assim. Ele já desperta uma outra pessoa. Ele já não quer mais fugir, ele já não quer mais ser fugitivo do irmão. Ele começa a entender, sabe, tudo que até ali ele fez que o tornou um fugitivo. Ele começa a pensar, ao invés de fugir, em mudar a sua vida. E ele diz: quão terrível era esse lugar. Deus estava aqui e eu não sabia, porquanto chamou Jacó aquele lugar de Bet-El, a casa de Deus. Porque um dia ele cansou de fugir, porque ele entendeu que o Deus de Abraão e o Deus de Isaac também queria ser o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então, meu irmão, sabe, sonhar é ter propósito. Aquele jovem não tinha um nome, pelo menos a Bíblia não fala, mas ele tinha propósito. E de início, qual era o propósito dele? Eu vou seguir a Jesus. Propósito dele, ele pega 5 pães e 2 peixes, pouca coisa para ele apenas, e ele vai: eu vou seguir a Jesus. E quando alguém decide de verdade, com sinceridade no seu coração, seguir a Jesus, coisas extraordinárias tendem a acontecer. Coisas inesperadas tendem a acontecer. Eu nunca vi uma pessoa que de verdade decidiu seguir a Jesus com seu coração pleno e não viver o extraordinário de Deus. Eu nunca vi. Para quem quer só as mãos e não os pés de Jesus,
né? Está indo e vindo, é isso aí. Mas quem quer caminhar com Jesus de verdade, vive o extraordinário. Aquele jovem poderia ser anônimo para as pessoas, mas não era anônimo para o mestre. Eu posso ser anônimo para as pessoas, você pode ser anônimo para as pessoas, mas você não é para o mestre. O mestre te enxerga na multidão. O mestre enxerga você, o mestre enxerga a sua causa, o mestre enxerga a sua casa, o mestre enxerga a sua necessidade, as suas alegrias, as suas tristezas, os seus medos, os seus traumas, os seus receios. Eu posso ser um anônimo em muitos lugares em que eu chegar, mas o meu mestre me enxerga. Repita comigo: o meu mestre me enxerga. Eu posso ser um anônimo em muitos lugares, mas o céu sabe quem eu sou. O céu sabe quem você é. Aquele jovem talvez imagine que essa caminhada dele não teria nada de extraordinário. Naquele momento eram quase 5.000 só homens. Veja bem como o céu nota alguém. Quando o Senhor quer levantar alguém, quando o Senhor quer tocar alguém, só homens, repita comigo, 5.000. Meu amigo, só homens eram 5.000, fora mulher e criança. Então dá para a gente chutar aí por baixo umas 10.000 pessoas, por baixo. Se a gente for considerar ali casais, crianças, velhos, aí, sabe, de 8 a 10.000 pessoas. Aquele jovem sem nome, anônimo, no meio de quase 5.000 só homens. Alguém percebe aquele jovem no meio da multidão. Alguém percebeu. No meio de uma situação que talvez para mim e para você possa ser improvável, Deus sempre vai se encarregar de levantar alguém para nos mostrar que não é. Qual era a possibilidade? Daquele jovem simples, era um menino. Se fôssemos olhar pela cultura, a prerrogativa seria dos mais velhos. Provavelmente tinham homens ali com formação rabínica, doutores da lei, talvez. A Bíblia não fala, mas é provável que tivesse. Mas o céu decide enxergar aquele menino. Por quê? Porque antes de olhar o que está fora, o mestre, ele vai sempre sondar o que está dentro. E é isso que destaca uma pessoa. É isso que tira alguém do anonimato. É isso que levanta alguém no meio de uma multidão. Eu creio, há muitos meninos e meninas aqui. Eu creio que o Senhor pode levantar um ou alguns de vocês e colocar lá na cadeira da presidência dessa república. Eu acredito nisso. Eu acredito nisso. Uma vez, uma professora de escola bíblica nos Estados Unidos levou um grupo de crianças da sua classe para visitar a casa de John Wesley, um dos maiores avivalistas da história da igreja. E a casa virou um museu, está lá até hoje. E ela levou um grupo de crianças. Na hora de ir embora, catou as crianças, contou, e está faltando uma criança. E aí começa a procurar o menino, era um menino que estava faltando. Começa a procurar um menino. E nada de achar o menino, volta para dentro da casa de novo. E começa a ouvir alguém, ela começa a ouvir alguém orando. Quando ela vai seguindo o som da voz, de oração, ela percebe que era um menino, e que era o menino que ela estava procurando. Quando ela chega, esse menino está ajoelhado. John Wesley orava tanto, 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 que na beira da cama de John Wesley tinha a marca dos seus joelhos, de tanto que ele orava. No piso tinha a marca dos joelhos de John Wesley. E esse menino está com o joelho dobrado, nas marcas do joelho de John Wesley. E sabe qual era a oração desse menino? Senhor, levanta nesses dias homens como John Wesley. Orando assim, um menino. Senhor, levanta nesses dias homens como John Wesley. Quando ele terminou de orar, a professora bateu no ombro dele e falou assim: vamos embora, Billy Graham. Billy Graham, o apóstolo Paulo do século 20, um menino,
pedindo para Deus: levanta, Senhor, nos nossos dias homens como John Wesley. Quem era aquele menino? Quantas pessoas Deus poderia ter levantado na geração de Billy Graham, que ganhou milhões e milhões e milhões de pessoas para Jesus. Mas o Senhor, Ele não olha o que está dentro, Ele não olha o que está fora, Ele olha o que está dentro. Sabe, aquilo que os homens não enxergam, o céu enxerga. Ninguém enxergava aquele jovem, mas o céu viu ele no meio da multidão lá. Então eu creio que o Senhor pode levantar aqui homens, mulheres, meninos e meninas como Billy Graham, como John Wesley, sabe, pessoas que vão fazer uma diferença incrível no meio da ciência, na política, sabe, no contexto social, de mundo, no meio religioso. Deus pode levantar, eu creio. Então, no meio daquela multidão, aquele jovem foi notado. Ei, o céu, repita comigo, o céu me nota, Jesus me enxerga. Agora olha com autoridade para quem está do teu lado e fala assim: o céu te nota, Jesus te enxerga. Vocês estão muito tímidos hoje, não sei onde é que vocês vão com essa fé não, hein? O céu te nota, o céu te nota. O céu notou aquele rapaz, aquele jovem. Jesus é especialista em tirar a nossa vida de uma rotina comum. Imagina, todos os dias daquele menino, a Bíblia não fala, se não fala o nome, muito menos o que ele fazia. Mas imagina, todo dia viver a rotina como nós temos a nossa rotina. Alguns acordam muito cedo, vão para a universidade, ou vão para a escola, ou vão para o trabalho, passam horas no trânsito, ou horas na sala de aula, aí voltam para casa, alguns já cansados, esgotados, outros têm que fazer mais uma série de coisas, no outro dia a mesma coisa, e a rotina em cima de rotina, e aí a gente tende a acreditar o seguinte: a vida é assim mesmo, sabe? Eu estava falando com o Wanderson agora, ali antes da gente entrar, que nós somos de Belfort Roxo City, a melhor cidade do planeta. Belfort Roxo, se você não conhece, visite Belfort Roxo. Visite Belfort Roxo. Quem aqui nunca viu lama, vai descobrir lama pela primeira vez. Uma vez eu levei um irmão, foi que eu fui falar num congresso lá, e eu levei ele lá, e chegamos lá, tinha chovido. E ele todo playboy, todo bonito, tal, criado com leite com pera, essas coisas, e o tênis bem branquinho. Quando eu parei o carro, eu falei assim: ô querido, isso aqui, deixa eu apresentar para você, é lama, isso aqui se faz com água e terra, quando chove, mistura, você nunca viu lama, isso aqui é lama. Ele começou a rir. Então, visite Belfort Roxo, se você vai, é assim, são dois extremos, ou você ama, ou você odeia. E eu falei para ele que, para muitas pessoas, a vida se resume a Belfort Roxo. Para muitas pessoas, a vida se resume ao Califórnia aqui. Para muitas pessoas, a vida se resume a Barueri. Para muitas pessoas, a vida se resume a São Paulo. E às vezes a pessoa, ela não ousa dar um passo de fé, sabe, com base no que ela tem recebido de Deus, sabe, para seguir adiante e viver o extraordinário de Deus, porque ela acredita que a sua rotina é aquela e está tudo certo. Na minha família ninguém foi para a universidade. Uai, você vai ser o primeiro. Na minha família na minha família não tem ninguém, todo mundo é CLT, ganha salário mínimo e tal. Você vai ser o primeiro empresária lá, empreendedor da sua casa, da sua família. Ué. Você vai ganhar dinheiro, você vai ajudar lá os seus pais, você vai ser bênção, vai empregar pessoas. Eu acho que eu não sou capaz de fazer isso aqui, porque a história da minha família é tão complicada. Na minha família não tem ninguém casado. Você vai ser o primeiro, você vai ser a primeira. Teu casamento vai ser uma bênção, teus filhos vão ser uma bênção, a tua história vai ser completamente diferente. Por que tem que ser igual? Agora você tem que ousar, você tem que crer. Então, sabe, Jesus, ele é especialista em tirar a nossa vida da rotina. Aquele rapaz não imaginava o que o céu estava reservando para ele naquele dia. Quando a gente acorda de manhã, hoje, pelo menos hoje, 7 milhões de pessoas acordaram pela última vez. Só hoje. Pelo menos 7 milhões de pessoas acordaram pela última vez. 7 milhões de pessoas, até as 23h59, vão viver o último dia.
hoje, 7 milhões. Amanhã, mais 7 milhões vão acordar pela última vez. Um dia, eu vou fazer parte desses 7 milhões. Um dia, você também vai fazer parte desses 7 milhões. Aproveite os seus dias. Dê sentido à sua vida. Deixe o céu conduzir a sua vida. Ouse sair, sabe, daquele ciclo que você acha que não dá, não é possível. Profetiza sobre pessoas, profetiza sobre a sua vida. Aquele rapaz não imaginava o que o céu reservava para ele naquele dia. Você não sabe, eu não sei o que o céu reserva para mim amanhã. De repente eu posso estar passando um processo, uma luta. De repente você pode estar passando um processo, uma luta, mas você não sabe o que o céu está preparando para você. Você não sabe. O que o céu pode estar preparando para mim é fazer parte da estatística dos 7 milhões que vão acordar, que acordaram pela última vez hoje, ou vão acordar pela última vez amanhã, ou algo extraordinário humanamente falando. Porque se eu fizer parte dessa estatística, vai ser extraordinário, porque eu vou abrir os meus olhos no céu. Mas se não, o céu pode estar preparando algo extraordinário para mim amanhã, eu não sei. Então, ainda que você não esteja preparado, ainda que você não esteja pronto, prepare-se. Deixa o Senhor quebrar essa rotina. Eu garanto para você, nenhum dia é igual quando nós decidimos entregar o controle da nossa vida a Jesus. Quantos aqui tem um chamado de Deus? Faz o sinal, tem um chamado. Sabe que tem um chamado. Glória a Deus. Quero dizer para você uma coisa. Se você abraçar esse chamado, eu garanto para você uma vida extraordinária. Talvez você viaje o mundo, talvez não. Talvez você pregue para milhares de pessoas, talvez não, pregue para 2, 3, 4, 5. Mas a minha Bíblia vai dizer que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Mas eu garanto para você uma coisa: os dias jamais são os mesmos quando Jesus está conduzindo o nosso barco. Isso eu posso dizer para você de cadeira. Se tem uma coisa que eu jamais vou morrer, é de tédio. Porque a vida com Jesus tira todo o tédio. Depressão, você não tem tempo para esse trem. Porque quando eu encontro alguém que está vivendo dramas maiores que os meus, eu levanto as mãos e digo: bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, que o meu problema não é nada diante do dele. Então, querido, creia nisso. Você não imagina o que o céu reserva. Quando o milagre ele começa, a história desse rapaz, ela reflete para nós e nos mostra quando um milagre começa a ser desenhado com uma atitude. Ele viu o milagre, mas esse milagre começa a ser desenhado talvez alguns dias antes, ou algum dia antes, ou algumas horas antes. Se aquele rapaz saiu aquele dia para ir atrás de Jesus, ou no dia anterior, não importa. Ele vê aquele milagre naquele momento, Jesus multiplicando pão e peixe, e das mãos dele. Mas esse milagre começa a ser desenhado com uma atitude. Às vezes eu espero do Senhor um milagre, eu espero uma resposta, e às vezes, na grande maioria das vezes, o céu já até respondeu. Só que ou eu não consigo ouvir, ou eu me recuso a ouvir a resposta do céu, porque afinal de contas, eu quero a resposta que eu quero. Alô? Eu quero a resposta que eu quero. Mas tudo aquilo que no Senhor eu busco e espero, começa com uma atitude. Jairo sai de casa, deixa a menina, filha dele, doente. Quando ele está dialogando com Jesus, chega a notícia: não incomoda o mestre, a menina está morta. Jesus fala: Jairo, não tema, crê somente. No meio do caminho, Jesus cura uma mulher há 18 anos com uma hemorragia. Jesus vai na casa de Jairo, ressuscita a menina. Imagina se Jairo não... E Jairo, eu estive em Cafarnaum, nós conhecemos a sinagoga, onde Jairo era um dos principais líderes daquela sinagoga.
aonde ele ensinava. Então Jairo não era uma pessoa qualquer, era um homem de alto conhecimento teológico, conhecedor da lei mosaica, um homem respeitado na cidade, de posse. Então você imagina para Jairo, sabe, ir atrás de um que os romanos chamavam de agitador e baderneiro. Mas imagina se Jairo não toma a atitude de ia enterrar a filha. Então o milagre que eu espero começa com uma atitude. Você está esperando um milagre? Toma uma atitude diante de Deus, faz alguma coisa. A primeira coisa a se fazer, se colocar de pé. Você pega o livro do profeta Ezequiel, e Ezequiel nos dá esse exemplo do começo ao fim. Todas as vezes que Deus ia tratar com Ezequiel alguma coisa, o Senhor virava para Ezequiel. Deus tem uma forma particular de tratar com cada um. Tinha uma maneira de tratar com Isaías, com Elias, com Jeremias, com Daniel. E com Daniel Deus falava no secreto, no quarto. Com Ezequiel Deus mandava: filho do homem, põe-te em pé. Com Jeremias era no meio do sofrimento, sabe? Com Jonas foi no ventre da baleia. E assim Deus trata com cada um de um jeito, meu irmão. Deus vai tratar com você do jeito que Ele conhece, sabe que você vai entender. Mas uma atitude precisa ser tomada. Então no caso de Ezequiel era: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. A primeira coisa a se fazer é se levantar, se colocar na posição. Como é que está a caminhada aí? Como é que está a relação com o céu? Como é que está o ministério? Como é que está o chamado? Como é que está a vida com Deus? Primeira coisa é se levantar, irmão. É se levantar. Então quando o milagre começa a ser desenhado com uma atitude, às vezes a gente olha, eu caminho para o fim aqui, a gente olha e fala assim: poxa pastor, tudo bem, mas quem sou eu na fila do pão? Eu não é? Quem sou eu na fila do pão? Poxa, quem sou eu para fazer isso aqui? Irmãos, o Senhor já me levou a lugares, já me colocou diante de pessoas, de viver situações que eu jamais imaginava na minha vida. Ô meu irmão, a Bíblia diz que o Senhor, Ele pega o necessitado, o retira do monturo e o coloca sentado com os príncipes do seu povo. Às vezes a gente olha e acha que o que a gente tem é pouco. Quando Elias vira para aquela mulher e fala assim: o que é que tu tens em casa? Ela diz: eu não tenho nada, senão um punhadinho de azeite na botija e um pouquinho de farinha. Não tem, como assim não tem nada? Elias falou: pede vasilha para as vizinhas, mas pede muita, não pede pouca não, porque enquanto tiver vasilha vai ter azeite. O pouco só é pouco, meu irmão, na mão errada. Alô? O pouco só é pouco nas mãos erradas. O rapaz, quando Jesus chama Filipe e diz assim: eu não posso mandar esse povo com fome embora. Filipe fala assim: nem 200 denários de pão dá para alimentar essa turma aí. Um denário era o pagamento por um dia de trabalho. Vamos supor, um pedreiro, por exemplo, ganha aí 250 reais, 300 reais num dia. Um pedreiro, trabalhando, 300 conto num dia. Você multiplica isso por 200, porque um denário era um dia de um trabalhador braçal, naquela época. Era quase, Filipe está potencializando uma ideia, exagerando uma ideia, para dizer: é impossível, Jesus, nem 200, nem um ano de trabalho alimentaria esse povo todo. Só que a Bíblia diz que Jesus já sabia o que ia fazer. Estava falando isso para, provar o que estava no coração de Filipe. E o que isso revela para nós? Tem pessoas que estão ali, vendo o milagre um atrás do outro, mas continuam incrédulos. Está vendo Deus agir a todo tempo, mas o coração continua duro, continua fechado. Tem gente que está vendo a glória de Deus, aí o Deus bradando, de muitas formas, mas continua vivendo, na lâmina da água ali, sendo superficial. Filipe, ele dá uma demonstração disso. Então, aquilo que para mim é pouco na mão certa, Jesus vai mostrar o poder do pouco nas mãos dele. Jesus vai mostrar não só para Filipe, mas para todo mundo,
o poder do pouco na mão dele, porque o Senhor não precisa de muito, não precisa de muita gente para fazer grandes coisas, não precisa de muitas coisas para alcançar muitas pessoas. Uma vez Geazi sobe no monte e Elias manda ele lá e diz assim: o que é que você vê, Geazi? Ele diz: eu não vejo nada. Depois de subir tantas e tantas vezes, diz assim: eu vejo uma nuvem do tamanho da palma da mão de um homem. Tipo assim, o que é isso? Elias chama ele e fala assim: ó, vai lá, chama Acabe, manda ele aparelhar o carro e ó, meter o pé, sumir, porque eu ouço o som de uma abundante chuva. O que para Geazi era uma nuvenzinha do tamanho da palma da mão de um homem, para quem tem uma palavra, meu irmão, é uma tempestade. Porque Geazi não tinha, mas Elias tinha uma palavra. Você tem uma palavra de Deus, irmão, sobre a tua vida? Então, um pouco na mão certa. Repita comigo: o que eu carrego tem valor para Jesus. André vem e fala assim: tem aqui, está aqui entre nós um jovem que tem 5 pães e 2 peixes, 5 pãezinhos de cevada, 2 peixinhos pequenos. Mas o que é isso para uma multidão? Para ele não era nada, para Filipe não era nada, mas na mão certa, o que aquele rapaz, aquele jovem tinha nas mãos, tinha valor para Jesus. Não tinha para Filipe nem para André. Entenda uma coisa: para muitas pessoas que a gente senta na mesa com você, algumas pessoas dentro da sua própria casa, pessoas da sua própria família, o que você tem não tem valor. Mas se você colocar nas mãos certas, se você colocar nas mãos de Jesus, eu quero dizer para você que o que você tem nas mãos dele tem valor, sim. Tem valor. Olha para quem está do teu lado e diz assim: o que você tem valor para Jesus. Mas fala mesmo, não tenha medo dele não. O que você tem valor para Jesus. E aí Jesus diz: trazei-o, chame aqui. Quando o céu chama, meu irmão, eu preciso responder. A palavra do Senhor vai dizer: ouvires a voz do Senhor, o teu Deus, não endureçais o vosso coração. Imagina se aquele rapaz, com o pensamento de: são 5 pães e 2 peixes só, não, deixa isso para lá. Às vezes o ato de eu não ir, o ato de você não ir, o ato de eu desobedecer ou fechar os meus ouvidos e o coração para a voz de Deus, me impede de viver um milagre poderoso na minha vida e impedem outras pessoas de serem abençoadas através da minha vida. Você já parou para pensar que quando você endurece o seu coração na voz do Senhor, talvez você esteja deixando de viver uma experiência com Deus poderosa e esteja privando outras pessoas de talvez encontrarem salvação, serem curadas, serem libertas, terem a vida transformada através da tua própria vida. Pastor, mas eu não tenho nada. Para Filipe e André também, aquele rapaz não tinha nada. Talvez para o próprio jovem, ele não tinha nada. Nas mãos dele não era nada, mas nas mãos de Jesus era tudo. De repente para você, para mim pode não ser nada, mas nas mãos de Jesus é tudo. É tudo, irmão. O que você carrega tem valor. Então quando o céu chamar, responda. Ana, quando entrega Samuel a Eli, para que ele servisse no templo, Deus já tinha rasgado o ministério de Eli e dos filhos. Samuel está dormindo, o menino, e ele escuta: Samuel, Samuel. 3 vezes ele vai até Eli, e todas as vezes que ele levanta, ele diz: por que me chamas? Quando ele fala com Eli, Eli demora a entender. Quando Eli entende, fala assim: quando te chamar, o Senhor te chamar, diga: fala, Senhor, pois o teu servo ouve. A voz do Senhor pode ser desconhecida para mim enquanto eu não tenho um encontro, porque depois que eu tenho um encontro, a voz de Jesus, ela precisa ser familiar para mim. A voz de Jesus é familiar ao seu coração? Você consegue identificar a voz de Jesus? Foi falado de vozes aqui na dinâmica, no meio de todas essas vozes aí que estão aí fora, você consegue identificar a voz de Jesus? Quando chama Samuel pela 3ª vez, ele levanta e diz: fala, Senhor, pois o teu eis-me aqui, Senhor, fala, pois o teu servo ouve. E foi Samuel quem foi. Como eu disse, aquele menino, aquele jovem poderia não estar pronto, mas estava preparado, meu irmão.
Se o Senhor te chamar, esteja preparado, esteja preparado. Não tenha medo, querido. Eu gostaria que você ficasse de pé agora em nome de Jesus. E eu quero orar por você. Ô Rafael, algum louvor aí que Deus colocar no teu coração aí, em nome de Jesus. Querido, entenda uma coisa, nós vamos sair daqui, vamos embora, mas eu quero deixar isso aqui para você, concluindo essa reflexão. Primeiro, o diabo trabalha para roubar aquilo que você carrega. O diabo sempre vai trabalhar para roubar aquilo que você carrega, sempre. O diabo não quer saber do seu dinheiro, o diabo não quer saber da sua carreira, o diabo não quer saber da sua casa, o diabo não quer saber disso. O diabo está interessado naquilo que você carrega. Se você carrega essa presença, é essa presença que o diabo vai tentar arrancar de você. De que forma, pastor? Arrancando você dessa presença. Então o diabo quer roubar o que você carrega. Guarda o que você tem. O que você carrega tem valor, para Jesus tem valor. Segundo, ele, o inimigo da nossa alma, trabalha para que eu e você digamos não a uma convocação do céu quando ela vem. Satanás começa a encher o coração das pessoas de dúvida, de medo, de incerteza, de vergonha, com palavras de acusação e tantas outras coisas, para que essa pessoa possa dizer não quando o céu convocar. Imagina se aquele jovem diz não. Olha o poder do sim, irmão. Então o diabo sempre vai trabalhar para que você diga não quando houver uma convocação do céu. O diabo trabalha para que eu e você sejamos egoístas a ponto de esconder só para nós aquilo que pode mudar a nossa história e mudar a história de muita gente. Você já parou para pensar, irmão, que aquilo que você carrega é poderoso? Você já parou para pensar? Se você de verdade se colocar na brecha pela vida de alguém, se colocar na brecha por alguma causa, por alguma situação, a palavra do Senhor no livro do profeta Ezequiel, Deus vai dizer: eu procurei, eu busquei e procurei alguém que pudesse se colocar na brecha entre mim e o meu povo, e não achei. O Senhor ainda procura, gente, homens e mulheres, jovens, meninos e meninas, que vão distribuir, vão transbordar aquilo que tem recebido de Deus. Tudo isso aqui é bom, mas melhor ainda, hoje teve evangelismo, o pessoal foi na comunidade aqui para evangelizar, e fizeram um culto, e a gente estava trabalhando aqui na igreja, dividimos os grupos. Quando eles voltaram, e o diácono Tiago falou comigo: pastor, foi uma glória, pastor, a gente nem ministrou louvor, nada, só começamos a orar, o pessoal saiu para fora, a gente começou a entrar na casa, nós fomos lá na biqueira, cheguei para a rapaziada e falei: ei, rapaziada, posso orar por vocês? O pessoal: poxa, pode orar sim. Estava tocando um funk, pastor, na biqueira, altíssimo. Eu pedi: ô irmão, na humildade, dá para baixar o som para a gente orar? Baixaram o som, pastor, oramos pela rapaziada. Pastor, nós vamos começar um pequeno grupo lá, vai ser tremendo. Olha, irmão, quando alguém decide se colocar na brecha, por isso que o diabo quer roubar daquilo que você carrega, na sua simplicidade. Pode ser 2 pães, 5 pães, 2 peixinhos, não importa, nas mãos de Jesus vai mudar a vida de alguém, vai mudar a vida de muita gente. Eu creio que Deus pode, quer e vai usar você. E por último, a sua entrega hoje pode mudar destinos. Quantos destinos foram mudados através da vida de Billy Graham, por causa daquela oração: levanta, Senhor, nos nossos dias homens como John Wesley. Às vezes a gente ora, pede a Deus, mas na hora de ser resposta à nossa própria oração, a gente diz: Senhor, envia outra pessoa, Senhor, faz com o outro, comigo não, eu não tenho tempo, não consigo, ou isso ou aquilo. Mas hoje eu creio que o Senhor pode mudar cenários aqui. O Senhor pode,
levantar pessoas aqui. Eu creio que o Senhor pode colocar o Espírito dele sobre pessoas hoje aqui, pode ativar ministérios, pode desatar aquilo que está embaraçado. E eu quero orar agora em nome de Jesus. Já preparou alguma coisa aí, Rafael? O Rafael vai soltar uma canção. Enquanto essa canção estiver tocando, se você entendeu essa palavra, você pode até não estar pronto, mas se você quer se preparar, quer se colocar na brecha e dizer: Senhor, eu estou aqui, eu queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui, nós vamos orar. Pastor, como vai ser? Eu não sei, irmão. Eu só sei que se o grandão da Galileia te pegar, ele vai te usar com força. Se você deixar, Deus vai usar você. Então você que entendeu essa palavra e quer sair do raso, quer ser instrumento nas mãos de Deus. Pastor, eu não sei nem por onde começar. Não tem problema não. Tem problema não. Ele faz tudo, pode ficar tranquilo. Só se coloca na brecha. Você que hoje quer mais de Deus, quer viver experiências com Jesus, precisa de mais experiências com Jesus, sai do teu lugar, nós vamos orar. Nós vamos orar. Oh, aleluia. O Senhor vai te levar a pessoas, vai trazer pessoas até você, e você vai ser uma bênção. Em nome de Jesus, você vai ser uma bênção. Eita glória, eu estou sentindo Deus aqui. Quando o céu requerer, você vai lá e vai apresentar os teus pães e os teus peixes, e o céu vai fazer o restante. Tu só vai tomar atitude, e o céu é que vai fazer o reboliço do negócio. Às vezes a única coisa que precisa é isso, gente. É a gente aceitar, sabe, o convite, falar: Senhor, ó, não sei como vai ser, não sei nem como fazer, mas eu vou. Aleluia. Querido, em nome de Jesus, então se você deseja mais de Deus, você quer compromisso com Jesus, compromisso, quer sintonia, quer estar sintonizado na mesma frequência que o Mestre, sabe, muitos ruídos aí fora, muitos ruídos por aí, tentando atrapalhar essa comunicação. Se você tem sido vítima desses ruídos de alguma maneira, vem cá, vamos orar em nome de Jesus. Deixa o Eterno ministrar sobre o teu coração agora. Eu creio que Jesus pode fazer algo lindo hoje. Aleluia, 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 aleluia. Glória, 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 glória a Deus. Isso aí, gente, vamos orar. Nós viemos aqui para orar, nós viemos aqui para brincar, não, irmão. Nós viemos aqui para buscar mais. Eu quero mais de Deus, irmão. Eu quero mais de Jesus na minha vida. Aleluia, aleluia. Oh, Ramandai de canda rabasso, Ramai. Remendande canto, Ramanai arabassuriene. Glória, 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 glória. Senhor Deus dos nossos pais, aleluia. Se você sente no coração, saia, vem cá, não fica aí não. Nós entramos em tua presença agora em oração, Senhor. Pedir os obreiros que estão aqui, os obreiros que estão, venham cá na frente. Os obreiros, só impõe as mãos sobre esse povo aqui. Venham cá os obreiros, isso, impõe as mãos aqui. Senhor, nós entramos em tua presença agora. Estamos debaixo da autoridade dessa palavra rema, Senhor, dessa palavra de destino, Senhor. Senhor, dessa palavra, Deus querido, que não só nos impulsiona, Senhor, mas uma palavra também que cura, uma palavra, Senhor, que motiva a nossa alma. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, o Senhor nunca precisou de coisas grandes, Senhor, para fazer maravilhas. O Senhor nunca buscou os mais capazes, Senhor, para usar como ferramenta. Senhor, que nessa noite os teus filhos que hoje estão aqui diante do teu altar possam receber essa visitação do céu. Senhor, que hoje possa ser desfeito todo temor, todo medo, todo embaraço, todo receio, que toda voz de acusação nessa noite caia por terra, que essa cédula de acusação hoje seja rasgada, que o pecado seja perdoado, em nome de Jesus, pois a tua palavra diz que não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas sim o seu Espírito. Que hoje, Senhor, esses meninos e meninas, os teus filhos e filhas, possam decidir andar segundo o seu Espírito, para a glória
glória do teu nome, possam, Senhor, se preparar para uma convocação do céu. Levanta, distribui os teus dons, os teus talentos, Senhor, renova, Senhor, nesta noite, vem com teu fogo, Senhor, levanta ministérios hoje aqui, em nome de Jesus. Levanta os pastores, pastoras, apóstolos, missionárias, Senhor, líderes, Senhor, de criança, ministros de criança, ministros de adoração, Senhor, intercessores, intercessoras. Levanta, Senhor, levanta homens e mulheres de negócio, levanta, Senhor, políticos, ó Deus, com integridade, para serem ferramentas, Senhor, em tuas mãos nessa nação. Levanta, Senhor, em nome de Jesus. Eu quero declarar sobre eles, Senhor, vinho novo, uma unção nova, uma porção nova do teu Espírito, quebrando, Senhor, quebrando agora todo o orgulho, quebrando agora, Senhor, Pai amado, aquele desejo de guardar somente para nós. Não, Senhor, nós estamos recebendo hoje, Senhor, e nós iremos transbordar em nome de Jesus, aonde o Senhor nos levar. Iremos transbordar da tua graça, iremos transbordar do teu poder, da tua misericórdia, que assim como aquele jovem tomou uma atitude, Senhor, e foi instrumento nas tuas mãos, que seja assim hoje. Histórias estejam sendo escritas hoje para o louvor do teu nome. Sairemos daqui, meu Senhor, mas não da tua presença. Leva-nos em paz e continua ministrando ao nosso coração. Eu posso não estar pronto, mas estarei preparado, e quando o céu me convocar, eu atenderei, em nome de Jesus. E os que creem dizem amém e amém. Aleluia, aplauda o Senhor. Deus te abençoe, querido. Deus abençoe a sua vida. Esse é precioso. Alex, cadê o Alex? Alex vai estar orando para encerrar. Quero agradecer, Deus abençoe, né, os amigos. Para você orar aqui para você encerrar. Os amigos que estão aqui, que a gente não vê há muito tempo, uma alegria ver vocês. Os que nos visitam, sejam bem-vindos, é uma alegria grande. Não saia daqui sem dar um abraço em no mínimo 3, 4 pessoas, em nome de Jesus. Amanhã não teremos celebração pela manhã, só à noite, às 18h20, ok? Vamos